Tudo bem por aí? Por aqui, como sempre, tudo bem. Por algumas razões. Hoje nós estamos começando a terceira temporada desse podcast chamado Deu Match com Jesus. Até aqui foram muitos testemunhos. Tenho certeza que você que está aí assistindo já teve a oportunidade de assistir alguns ou ouvir. Já foi edificado, já compartilhou com alguém. E hoje nós estamos começando a terceira temporada de grandes testemunhos que nós cremos que o Senhor já está preparando para nós. E quem está aqui com a gente hoje, testemunhando do seu encontro com Jesus, também tem uma relação com o número 3. Você vai saber qual é daqui a pouco. Quem está aqui comigo é uma pessoa que eu conheço da igreja do nosso coração, Comunidade da Graça em Guarulhos, a minha amiga Lori. Tudo Ah, bem, Lori? tudo bem, Ban. Que delícia estar aqui com você, viu? Obrigada Ai, obrigada a pelo você por ter convite. aceitado. Estou extremamente honrada, É, né, de estar participando aqui com você. Muito eu obrigada. tô feliz de você estar aqui também. Tá bom. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. E ficou bonito, não ficou? Ficou Ah, e lindo, a van é eu vim caprichosa combinando, né, demais. Você ó. já veio na Vim já paleta para poder. do ambiente. Lindo, Ficou tudo muito bom, bom. né? Ficou bom. Tudo para honrar e glorificar o Senhor. E aí, deixa eu te perguntar antes da gente começar. Quem que é a Lori? Ai, ai. Bom, eu sou tia Lori, eu sou a Lorene, eu sou tia Lori porque eu Uhum. sou fono infantil, então, há mais de 20 anos atuando com crianças, né, então tenho muitas crianças aí de tia Lori. Uhum. Sou a Lori da igreja, a Lori de Jesus, Lori mamãe agora, mamãe de 3, casada com Danilo, Uhum. e essa sou eu. Muito bem. A querida. Tô muito feliz. De uma família querida, de irmãos queridos, de Muitos pais irmãos. queridos, muitos irmãos, a família grande, Grande. todos muito queridos. Muito bom. Então vamos começar falando do seu match? Seu encontro com Ai, Jesus, como é que foi? eu amo essa parte. Então, bora, tá com E eu você. fiquei pensando, né, falei: "É gostoso porque a gente fica refletindo, né, Senhor, me tra". E eu nasci, né, com esse privilégio de ser inserida dentro de um ambiente cristão, né, mas a gente precisa ter nosso match também, né. Sim. E eu me recordo de alguns momentos, acho que o Senhor me trouxe em 2 momentos muito, específico. Quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, eu frequentava uma igreja, a gente frequentava uma igreja, né, muito querida até hoje, né, que a gente tem contato, tudo, mas eu fui num acampamento de adolescentes com uma igreja batista. E eu acredito que depois desse acampamento, ali o Senhor foi a primeira vez que eu falei: "Opa", né, que eu deixei de ser a filha da mi do Hélio e da Beth, né, Uhum. e opa, é comigo agora, né. Então ali eu acho que foi meu primeiro encontro mesmo. E aí ele foi se aperfeiçoando quando eu cheguei na comunidade, eu acho que foi também num acampamento de jovens, né, eu tinha acho que 18 anos, e e lá eu tive um encontro, assim, eu acho que foi um marco, assim, da minha vida, né, não só, espiritualmente, mas de valores de vida e porque desde lá eu tô aqui, tô tô na comunidade, tô vivendo ao lado do Senhor, né, com mais profundidade, eu acho que foi assim que eu encontrei Cristo, né, que a gente se encontrou, né. Acampamento é tudo de bom, né? Acampamento foi o marco, né. Então eu lembro que o pastor Fernando falava assim: "A gente vai trabalhar aqui, mas a gente precisa levar para fora". Eu falava: "Ai meu Deus, por que que a gente não fica aqui?". Mas estava tão bom ficar aqui protegido, né, mas não é a realidade, né. Mas realmente foram 2 marcos que foram em acampamento, então, eu sou filha de acampamento. Muito bom. Não, acampamento é tudo de bom. Eu sempre ouço falar testemunho de crianças, de encontro com Jesus em acampamentos infantis, jovens, em Verdade, acampamento de jovens, casais também, né? verdade. Acampamento é um lugar assim. Não tive a experiência do meu encontro ser em acampamento, mas quando eu ouço os testemunhos de quem teve encontro com Jesus em acampamento, eu falo que máximo. Pelo acampamento, pelo É. encontro, pelo acampamento, Você já uniu 2 né? coisas boas. É, tudo de bom, é isso mesmo. E de E lá para cá eu fui permanecendo, né, então, na igreja, em Cristo, e fui me constituindo como, pessoa, como mulher, como profissional também, né, fui amadurecendo.
Então, foram 2 marcos muito importantes, assim. E você falou do número 3. Isso. Conta essa história de você ser mãe de Ai, 3. gente, de repente, uma grande família, né. Hoje eu sou mãe de 3 crianças, né, que vieram para nós pela via da adoção, há 1 ano e 3 meses, 4 meses, né, conosco, e vieram para revolucionar a nossa vida, tirar a gente da zona de conforto, né, mas a gente estava aguardando, né, então, assim, foi algo que, eh, não foi de repente, né, não foi do nada. A gente já estava na fila, né, da adoção há praticamente 4 anos, e aí eles chegaram para nós, né. E esse tempo, né, Van, assim, que eu acho que é importante ressaltar, né, que o quanto todo esse meu encontro com Cristo, o quanto toda essa minha experiência que eu tive com o Senhor antes, ela foi se moldando nesse tempo, porque você esperar algo que você não vê, que você realmente não tem noção do que é, eu senti um trabalhar de Deus muito específico comigo, com meu marido, nesse tempo, né. Eu falo que é uma gestação invisível, Uhum. mas é uma gestação para mim, né. As pessoas não me via, mas eu todos os dias eu pensava nos meus filhos, né. Então foram longos anos ali vivendo essa solidão, mas, algo que foi muito interessante, assim, eu escolhi viver nesse tempo, né. Eu sabia que era um tempo longo, a gente sabia que era um tempo de espera, eu falei: "Então eu vou viver esse tempo aprendendo, né, estudando, eu já é da minha área de atuação Sim. estudar sobre cérebro, desenvolvimento infantil, né, mas eu fui me aprofundar um pouco sobre traumas, sobre negligência, sobre crianças que passaram eh, por qualquer tipo de negligência ou de traumas que poderia ser usado a meu favor, que eu poderia saber também como, lidar naquela né, não que é manualzinho, né, mas eu decidi que eu iria então investir nisso, né, Uhum. e viver. Então eu vi como se sem aquela angústia, né, eh, as sempre desejamos ser pais, né, e a adoção ela é isso, né, então hoje eu tenho isso muito claro, que assim, a adoção, ela não é para todo mundo, como a gente estava falando, não eu não estou aqui levantando a bandeira da adoção, Não, mas é uma né. realidade. É, e assim, eu não quero que, porque, vamos todo mundo tem que adotar, não é isso, porque eu creio que tem a sua é muito específico e o Senhor vai direcionando, né. Mas eu acho que a gente tem que estar com o olhar aberto Sim. para isso, um coração aberto, né. Então, no meu caso, eu sempre falei da adoção, mas a gente achava que ia ter nossos filhos pela via natural, então, assim, a adoção ela era comentada, né, como se fosse algo: "Ah, legal, bacana", né. E não foi, então foi até eu chegar nessa decisão, eu passei por um luto, Hum. né, e é algo que, assim, é muito pouco falado, porque eu só descobri isso depois, né, que eu estive em luto, Hum. né. O luto da não gestação, o Certo. luto da eu lembro que quando eu me casei, eu tinha nomes de filhos, né, a gente falava: "Ah, é o quarto do", e dava nomes. E eu precisei que o Senhor me tratasse disso, porque e hoje eu entendo que, assim, os meus filhos não substituíram esses filhos, Uhum. eles são filhos, Uhum. porque esse peso para a criança, seria demais, né. Então o Senhor me tratou primeiro, fiquei 2 anos antes, sem querer falar, né, sem querer saber de filho, sem querer, né, a gente, eh, desde que a gente casou, a gente estava tentando, não tínhamos nenhuma questão Uhum. que não pudéssemos, engravidar, mas eu não engravidava. E aí a gente foi investigando, né, então fui, fiz, iniciei um tratamento e no meio do tratamento falei: "Não, não quero, não queria".
Assim, acho que é uma bênção, acho que é muito, né, mas eu entendi, não sei, naquele momento eu falei: "Não é assim", né, e eu não sabia como que ia ser. Mas a gente toma muito hormônio, né, então eu estava Uhum, bem uhum. bem piradona mesmo, assim, aí chegou uma hora que: "Ai, não quero mais isso, não quero mais isso, não aguento", eh, e aí eu falei: "Eu não quero mais nada", não sabia o que eu queria, né, e aí o Danilo falou: "Então a gente vai pisar no freio e a gente vai ter certeza". Tivemos essa conversa que ele fala, né, que é uma conversa difícil, né, e aí, né, se for sim, se for o não também ok, e se for só nós 2 ok, e se for pra gente fazer de repente o tratamento ok, se for pra gen mas a gente precisava, eh, parar. E aí foi esse tempo que eu parei, e eu lembro que foram 2 anos. Eu fiquei 2 anos nesse processo, eh, sem ter sem tocar nesse assunto, as pessoas falam: "Ai, e aí, como", mas pra mim, no meu coração, não tinha eu não tinha apego a isso, né, Uhum. eu me desliguei mesmo, mas hoje eu entendo que foi um tratar de Deus, porque aí, quando eu decidi, foi no meio da pandemia, né, a gente estava no meio da pandemia, e eu estava em casa, o Danilo trabalhando, porque ele não parou, a empresa dele não parou, era uma empresa, de alimentação, umas coisas, então ele não parou, e era um sábado, se eu não me engano, ainda. E eu estava lavando o banheiro, e ouvindo a ministração, que é, se eu não me engano, era do GKPM. Uhum. E lá eles estavam falando, né, tem o home, um braço, né, que foi dali que eu ouvi, né, e muitas, questões minhas eu comecei a ouvir, eu lembro que eu ouvi e falei assim, eu achei primeiro que estava falando de adoção de Deus, né, eu lá no meio da limpeza, né, falei: "Nossa, tá", de repente eu falei: "Não, não, tá falando da adoção, adoção". E eu estava buscando respostas, né, então eu parei para ouvir. E conforme ele foi falando, aquilo foi enchendo meu coração de uma necessidade, que assim, eu falo que aquele dia foi o dia que eu engravidei, porque ali me deu uma certeza de que eu precisava buscar os meus filhos. E eu sempre falava filhos, mesmo quando que era, né, e eu liguei para o Danilo, liguei para ele na hora. Filhos, no plural, Filhos, né? sempre foi filho. É. E aí eu liguei, nossa, ela pelo menos 2, o terceiro foi um brinde, entendeu, foi que eu queria uma menininha, Deus falou: "Ah, então tá bom, vamos pôr uma É, menininha é junto". isso. Mas aí eu liguei para o Danilo, né, falei: "Amor, vamos buscar nossos filhos?", né, e ele começou a chorar, 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 porque por ele, nós já tínhamos tomado essa decisão muito antes, né, ele me respeitou nesses 2 anos, ele tal, mas ele queria muito, né. E então ele falou: "Vamos". E aí ele veio embora, eu lembro que ele veio embora, a gente começou já a pesquisar, e a partir dali eu não parei mais. Então dali, e era no meio da pandemia, ninguém respondia nada, a gente não sabia pra onde ir. Então assim, o Senhor foi colocando pessoas na nossa frente para nos ajudar a entender, né, como que a gente faria. Eu bati lá no fórum, fiquei lá parada, não tinha ninguém, né. Mandei documento por e-mail, não tinha retorno. Você imagina, você eu falei: "Jesus, foi, não foi? Tem que mandar? O que que tem que mandar? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que não fazer? Será que foi? Será que não foi?". E aí, graças a Deus, o Senhor nos colocou pessoas que foram nos direcionando, e aí a gente começou a ter os retornos, né. E aí foi todo esse processo, que é um processo longo, porém necessário, né. E minha oração sempre foi assim, eu falava: "Senhor, eu sei que é longo, dentro do processo da habilitação". Falei: "Mas coloca pessoas que trabalhem". Uhum. Assim, todo mundo trabalhando bonitinho, entrando no seu lugar, fazendo seu papel, as coisas vão andar. Então que meu processo caia em mão de pessoas que estão ali para trabalhar e que falam: "Opa, temos que fazer isso. Opa, temos que agendar. Olha, tem que devolver". Falei, né, e eu creio que o Senhor foi fazendo isso, porque as coisas foram andando, né, então mesmo com a demora burocrática, o meu processo sempre andou, né, eu nunca fiquei sem saber o que estava acontecendo, né, sempre andou e depois as coisas foram deslanchando. E aí vem um tempo da espera, né, porque depois que você está habilitado, por conta de perfil, né, que isso modifica muito também, perfil de criança, perfil pequeno, de crianças pequenas, né, então a demora mais. Hoje, Uhum. eh que nós temos muitas crianças, mais crianças do que pretendentes, mas muitos
crianças maiores de 7, 8 anos, né, e acabam não se enquadrando dentro do perfil da Uhum, maioria dos pretendentes, né. uhum, Então essa demora, ela vem muito por isso também, né, e por esse cuidado também, de fazer com que essa criança realmente venha para uma família para recebê-los, não para passar por mais um trauma, mais uma, né, rejeição, devolução, que temos devolução, né, uhum, então pessoas que passam por todo o processo e depois não dão conta, porque não estão preparadas, porque não é um mar de rosa, né, você está uhum, pegando pessoinhas que têm histórias e que têm, né, e que precisam ser entender isso. Por isso que eu acho de estudar, de entender, né, mesmo pequeno, no caso dos meus filhos vieram, né, minha pequena veio com 2 anos, mas ela tem uma bagagezinha ali, sim, né, então assim, eu não posso apagar a história dela, né, deles, né, eu tenho que entender que tudo ali é uma construção deles, então e apresentar Jesus, né, ressignificar muitas coisas, então eu falo que nós somos o instrumento para isso agora, né. Então foi assim que eles chegaram até nós, né, então hoje nós estamos há 1 ano e 4 meses juntos, né, assim, uma mudança total. Mas eu acho que o mais importante é o que a gente faz até o antes, né, esse antes, assim, uma coisa também que para mim foi muito importante que aconteceu, se você talvez acompanhou aí um pouquinho, desde sempre, nós sempre falamos da adoção, sim, né, a adoção na minha casa nunca foi tabu, né, a gente, nesse primeiro momento, depois a gente reuniu com os nossos pais, né, o meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, contamos para eles, né, e contamos para a família primeiro, mas a gente abriu para as pessoas próximas, para os lugares que a gente andava, né, e isso foi muito importante, porque eu vejo que os nossos filhos estavam sendo esperados por todo mundo, né. É claro que, assim, a gente mata o nosso orgulho, mata o nosso eu, porque era a minha dor, né, então é um processo longo, com a minha dor, que eu estava expondo ali. Mas eu entendia que eu falava assim: "Eles não vão entrar para um lugar que as pessoas não sabem, que eles: "Ó, nossa, quem é? Como chegou?", né. Não, então assim, a impressão que realmente nós temos e eles fazem parte, então hoje nossa igreja é muito maravilhosa, né. acolhedora. Então assim, eles se sentem parte daquilo, não esperados, amados, né. E é isso, então assim, dentro da nossa casa, da nossa família no geral, mas também onde a gente se relaciona e a igreja faz muito parte disso, né, então assim, não tem como a gente, tá falando de algo e não envolver os nossos amigos, né, da igreja, porque é onde a gente está toda semana, né, e eles amam estar na igreja, eles amam o start, amam estar lá fazendo atividade, né, então eu creio que é para isso, também, né, para que essa história seja modificada, para que eles tenham Cristo e é uma troca. Eu não sou eles não vieram para mim, né, eu acho que, eh não sou eu que fui na realidade eu que: "Ai, olha, que bênção para eles, né, eles são bênção para nós", né, então assim: "Ah, que bom que vocês encontraram os pais", não, "Que bom que eu encontrei vocês", né, a gente entende muito isso. Então estamos aí com 3 pequenos que mudaram a nossa vida, nossa história, e de uma casa quieta, mais ou menos, né, que a gente é barulhento, mas uma casa que a gente fala: "Vamos, vamos, vamos fazer, vamos", né, eu e o Danilo, a gente sempre foi muito ativo, assim, para poder sair, fazer, viajar, enfim. E aí, de repente, agora tudo tem que ser muito organizado, né, para as coisas saírem. Mas É. estamos indo bem, né, estamos nos conhecendo. Mas você sabe que um detalhe que eu comentei com você que me chama muito atenção, é que vocês já sentiam no coração a vontade de adotar, né. E você já tinha lá, olha, tem uma percepção de que seja assim, né, em termos de quantidade. E aí, quando surgiu a oportunidade para vocês, a questão é: olha, existe uma possibilidade, mas são três pessoinhas, né. E eu acho a atitude de vocês
E não estou aqui para fazer o julgamento de quem não adota nesse sentido, quem faz diferente. Não, estou falando especificamente de vocês, que estão ali perto da gente, que a gente acompanhou mesmo que a distância esse processo. São 3, tudo bem? E vocês na hora, mas se não for assim, não vai ser. É, Né, quando porque vocês não queriam que fosse algo que fosse desintegrar, não, separar, né, então tem não. os 3, vão ser os E a 3. conversa foi essa, né, eu peguei quando eu recebi, né, essa ligação e me passaram que eram 3 crianças, eu liguei para o Danilo, né, mandei mensagem, falei falei: "Amor, topa 3?" Aí ele na hora: "Opa!" Eu acho que a gente não pensou muito. Foi na Eu topo, mas realmente isso foi algo que depois, né, conversando com a assistente social, com a psicóloga, quando ela: "Mas seriam os 3, tá tudo bem pra você, né?" Falei: "Olha, se não for os 3, não é pra nós, né, porque se chegou os 3 ao meu conhecimento, eu queria os 3, né, e nós não tínhamos nada deles. Eu não sabia, eu não tinha visto uma foto deles, eu sabia só a idade. Uhum. Né, depois dessa primeira parte, é lógico que, né, aí que eu fui conhecendo a história, conhecendo eles, que aí veio a primeira fotinho, tudo, tal, mas eu não tinha ideia, eu sabia, primeiro nome, idade, primeiro nome, idade, primeiro nome, idade, né, então foi assim, eu falei: "Meu Jesus amado", né, todo piquitico, e que eles vieram, né, com 2, 3 e 4 anos, né. Mas vieram os 3 juntos, né, os grudinho ali. E para eles traz uma segurança, né, porque eles vêm juntinhos, né. Sim, sim, assim, é o vínculo deles, né, É. então, assim, onde tá um, estão todos, né. Então eles são bem, eh, grudadinhos, né, ficaram mais, eu acho que depois entendendo mais esse processo familiar, né, então hoje eles entendem o que é uma família, o que é mãe, pai, irmãos, então hoje está mais, pertencendo a isso, né, aí elaborou melhor o que é ser irmãos, porque até isso eu acho que Eles não tinham essa eles referência. sabiam, mas eu acho que não tinha esse apego, Uhum. né, entre eles, né, cada um se autorresolvia, muito resolvidos, mas cada um se virava, né, então agora o de proteger, então a gente tem um lema, né, você vai ver no meu Instagram, família ama, família cuida, família protege. Então isso foi o que a gente sempre passou, então toda situação, família ama, cuida e protege, esse é o papel da família. Então, e aí foi indo, então quando eles: "Ó, família ama, família cuida, família protege", né, então não pode bater, não pode porque você tem que cuidar, você tem que Sim. proteger, né, e mesmo na correção quando a gente vai: "Ó, mas é porque a gente ama, porque família ama, cuida e protege", então isso Aham. vai entrando muito, né, então a gente foi inculcando muito isso, neles, né, o papel da família. Família é para isso, família protege, família tá tudo bem que nós estamos seguros, né, nós vamos proteger uns aos outros, nós vamos amar uns aos outros e nós vamos cuidar um dos outros. Então acho que foi se estabelecendo isso, e até entre eles, né, apesar que eles estão numa fase de briga mesmo, assim, os meninos estão sair de casa lá se pegando, deixa lá se Se pegando. não for assim, não é Ah, irmão, não, gente. ia ser muito Não tranquilo, é? não é? Vai Quem de que nós não tem as melhores histórias com nossos irmãos, de dar aquelas desentendidas, daqui a pouco já tá tudo bem de novo, choradeira, né. tem hora que eu nem ligo mais, tá chorando, eu falo: "Deixa eu ver, vou contar um pouquinho", se ninguém gritar, se estiver vivo, às vezes eu falo: "Tá tudo vivo? Tá machucado? Não, então vai viver, vai viver". Ah, eu acho fantástica essa história. Muito bom, Fantástica, muito bom, tô fantástica. louca. É, e para eles ir para esse ambiente, assim, da igreja, como é que é? Eles gostam? Gostam, eu acho muito interessante, assim, rapidamente eles associaram isso à nossa rotina, eh, e assim, né, eu tenho um hoje de 5, então ele é mais, ligado em tempo, essas coisas, então mas eles sabem que domingo é dia de ir para a igreja, então se a Uhum, gente não vai de manhã, vai à noite. certo. Então às vezes a gente acorda olha, foi até engraçado, deixa eu te contar, teve um dia até que eu acordei cansada, sabe que você fala: Vou "Hoje eu dormir até mais vou dar uma tarde. matadinha, eu não vou". Aí eu falei para o Danilo: "Ai amor, hoje eu acho que eu não vou". "Ah, mas não deu certo". Eles "Mas foram te acordar. mamãe, hoje é domingo".
Hoje é dia de igreja, né, eu falei: "Ai, então vamos filha, sim, hoje é domingo, dia de igreja, né". Eles amam estar lá, entendem que aquele é o ambiente deles, e eu não tive nenhum problema com eles, né, de só de serem ativos, tal, essas coisas, mas assim, não de não querer, sempre quiseram. No começo hoje eles vão para o Start bonitinho, sempre foram para o Start. Start é o Ministério Ministério infantil. Infantil, né, eles sempre ficaram. No começo eu percebia que um deles ficava um pouco mais resistente, assim, meio com medo, parecia, de que, né, e aí a gente foi lidando com isso, assim: "Não, a gente vai voltar, tá tudo bem, vou te pegar", né, mas acho que era até ele se habituar. Hoje já os 3 já vão direto para lá, tranquilamente, né. Então, a igreja para eles faz parte, tanto é que a gente encontrou umas pessoas, né, e ele era: "Você vai na igreja?" Pro menino, né, pro filho desse casal. "Vocês não vão pra igreja? Porque hoje é domingo." Porque na cabeça dele todo Todo mundo mundo vai vai pra para a igreja de igreja, domingo. como que eles não vão pra igreja, né. Então eu falei: "É filho, vai falando, vai isso aí, É isso, vamos é. trazer. Mas você vai fazer o quê? Você vai onde?" Ai, Então gente. eles têm isso sim de, fazer parte, e a igreja fez parte também, né, então, nesse sentido foi muito sempre muito acolhedor, assim, né, o pessoal da igreja. Quando eles souberam dele, eu tive chá, né, de boas-vindas da igreja, assim, foi muito legal, assim, sabe, o amor, assim, pessoal, pessoas que eu, nem tenho tanta intimidade, tanto assim, me trazendo coisas para eles, né, então, assim, eh, dá para ver que, assim, que as pessoas ficaram muito felizes também Sim, conosco, né, sim. então, nossos pastores sempre acompanhando. A pastora Zuleide foi a primeira pessoa que eu fui, eh, conversar antes mesmo, nesse processo que eu estava antes, ela me acompanhou, de dúvidas que eu tinha, de questões que eu falo que ela era a minha mentora bem espiritual, né. Uhum. Mas o pastor Fernando, a pastora Suca sempre acompanhando também, então em oração, então quando tudo que ia acontecendo no processo eu já ia avisando a Suca, né, "Suca, aconteceu isso". Então assim, o pessoal foi se alegrando, foi vivendo cada etapa, né. E aí quando eu recebi o telefonema eu falei: "Jesus amado, gente, me ligaram, aconteceu, tá aqui, tá acontecendo uma coisa", porque na hora eu fiquei meio assim, né, o Danilo chegou e falou assim: "É sério isso?" Ele "Tá seríssimo amor". Tá muito sério esse negócio. Já pediram o documento, já pediram isso, já pediram falei: "Tá muito sério, né". Porque a gente não tinha chegado, nunca cheguei nessa etapa, né, então quando Aham. chegou o pessoal: "Então tá, você me manda seu número, tá". Já Começou a é ver que já é era uma realidade. documento, tal, falei: "Meu Jesus, é mesmo, né". E aí foi assim, né, e estamos sendo. Então gostam muito da família, né, então assim, primos, eles se deram muito bem com essa questão de ter vó, né. E uma coisa que a gente fez nesse processo, eu fiz fotos e filmagens antes, né, e foi muito difícil fazer, porque na hora eu falei: "Ai, por que que eu vou fazer?", né, sabe quando deu e aí eu falei: "Não, não é para você, o Senhor falou comigo, não é para você, é É para para eles", eles. né. E na época a gente fez e meu pai e minha mãe falaram, tem um vídeo deles falando para eles, e meu sogro e minha sogra. E nesse processo eu Ah, perdi minha sogra, né, tem 2 anos que minha sogra sim, faleceu. Mas nós temos tá esse registro. registrado. Então, assim, eles falam da vovó Neuza, né, então eu entendi que aquilo também foi importante, porque ela deixou a mensagem para eles, né, e fotos, e ali, então tá ali explícito, né. Então foi muito importante pra gente, assim, calhou de nesse dia das filmagens, porque não ia ter essas coisas com vô e vó, ia ser só nós, né, mas o meu sogro e minha sogra estavam aqui em São Paulo, eles são de Lins, né, Uhum. estavam aqui em São Paulo, e aí a gente falou: "Ah, então vamos inserir eles, né", e aí inseri minha mãe, meu pai e tal, e deu certo de ser uma época que minha sogra estava. Então tá lá pra eles, guardadinho. Ai, gente, cada detalhe, né. Foi assim, de Deus, assim, eu entendo. De novo, né. Não, muito. Mais uma vez, você estava falando que você estava lá no momento, ali na sua casa, prestando atenção, ouvindo uma ministração, opa, opa, não, adoção. No momento em que você, a princípio, não estava, né, Sim. muito aberta, mas ouviu aquilo, aí aquilo veio ao seu coração, aí você falou: "Não, espera aí". Aí liga para o seu marido, que já tinha o coração também alinhado com o seu, né, Aos Deus prantos, ali, falei os com 3 ele, ficou já falou: "Não, vamos", né.
parceria, né. E aí foi tudo se encaminhando e caiu nas mãos certas, mão de Deus de novo, né, das Foi. pessoas, de agilizarem os processos, de ninguém procrastinar, colocar: "Ah, não, isso aqui daqui a pouco a gente vê", né. E foi acontecendo e tá tudo e aconteceu. E aconteceu. E foi assim, né. E tem tanta coisa que o Senhor foi falando comigo ao longo desse tempo, coisas que eu fui entendendo, sabe, orações específicas, né, o meu papel porque nesses 4 anos, esses 3 anos e pouco, eu entendi que esse era o meu papel, de intercessora, né. Onde eu não via, mas eu podia orar. Né, então o Senhor foi onde eu não estava, e eu orava muito específico, estava chovendo: "Senhor, coloca alguém agora, eu preciso que agora alguém cuide dos eu falo assim, dos meus filhos, dê um leitinho quente, cuida dele", e eu sei que eles foram cuidados, né, então sempre teve alguém, um vizinho, eu sempre falo: "Senhor, coloca alguém, alguma pessoa que vai levar, opa, esse aqui, ai vamos acolher, ai vamos abraçar, vamos dar um beijinho, filho, não posso dar um beijinho de boa noite Deus, mas eles podem receber". Ai, prepara alguém. E eu sei que o Senhor preparou pessoas, né. Lógico, tiveram N questões na vidinha deles, mas eu sei que também tiveram pessoas que foram lá e fizeram esse papel que eu não estava, né, que amaram, né, eu recebi muitos relatos, né, de pessoas que amaram eles, né, e eu sei que foi Deus que fez aquilo, que eles foram amados por algumas pessoas, né, que quando né, sentiram muito a falta deles. Uhum. Então eu creio que foi a mão do Senhor e muitas outras coisas, assim, muito específicas, assim, que eu poderia ter aqui fazer outra temporada para isso. Deixa eles crescerem mais um Mas pouquinho, aí a depois você gente volta para falar mais de mas é tudo o muito que bom. aconteceu. Mas que alegria. Parabéns pela decisão de vocês, né, assim, a gente sabe que é propósito do Senhor para nossa vida, né, as circunstâncias que vão acontecendo, e quando a gente tem o coração alinhado com o do Senhor e é sensível à voz, é sensível aos acontecimentos, né, e Ele vai construindo circunstâncias, né, na nossa vida. Então, é uma bela de uma história. Deus é bom, viu? O tempo Deus é bom. todo, o tempo todo, o tempo todo. Às vezes ele tá trabalhando onde a gente não vê, É verdade, a gente às vezes nem né, a nem gente não vê. percebe. Então enquanto eu estava ali, o Senhor estava cuidando deles, né, e é tudo muito casado. Tudo muito casado, até datas. Assim, nesse dia que aconteceu isso de eu falar: "Vamos buscar", foi o ano que o meu mais velho nasceu, né, Olha foi em só, julho, ele nasceu em novembro. Então eu sei que, assim, vamos lá porque tá chegando, entendeu. certo. E eu entendo isso, que o Senhor fez tudo muito certinho, né, e estamos aí. Que lindo. Ah, que lindo. Que lindo. No comecinho desse vídeo tinha lá o arroba do Instagram da Lori, que além de ser fono, ela tem essa história linda, né. Então, se você sentir uma conexão, se você quer entender até um pouco mais, às vezes você tem aí a palavra adoção na sua mente, né. Não estou aqui falando com a Lori: "Vamos levantar a bandeira", mas às vezes você pensa, mas às vezes também coloca uma barreira, não entende muito bem como é que seria. Ela tá lá disponível para falar Com sobre certeza. isso, para explicar sobre a experiência, como é, a visão que você tem que ter, o estudo, né. Ela falou coisas tão lindas aqui, né, de não apagar o histórico da criança, não desconsiderar aquilo que já vinha com ela. É uma vida que já tá, né, e como é que você vai unir o que você tem hoje, a sua vida, com a daquela criança. Ela falou coisas muito lindas aqui. Então, volta, assiste de novo, conversa com ela, sinta-se à vontade, ela vai ser super Com receptiva, né, certeza. para dúvida, para, enfim, questionamentos, ou mesmo para, enfim, trocar experiência, você também que já, né, optou pela adoção também. A a gente estava conversando, ela falou que Deus tem 3 tipos Eu falo que nasce de 3 formas, é, né, parto cesáreo, parto isso, normal e parto e da adoção. adoção. Então, na minha concepção é isso, meus filhos nasceram pela adoção, né. Tá vendo? Uma outra forma de enxergar as circunstâncias da vida, né. Lindo. Então, ouça o que Deus tem para falar para você, fique atento, porque ela estava ali ouvindo uma pregação e olha, que mudou depois disso, né. Ele fala com a gente através de pessoas, através de situações. Se você ainda não participa de uma igreja, participe. Dê uma oportunidade para um acampamento, se você já participa às vezes acha que: "Ah, acampamento",
Também acontecem experiências maravilhosas em acampamentos. Considere a possibilidade para você que sonha em ter uma família e às vezes por alguma circunstância física, né? Enfim. E é isso. Tenho certeza que falou com você, falou com alguém que não estava pensando nessa outra forma de ver a situação da adoção, né? Então, se você conhece alguém que precisa receber esse conteúdo, compartilha, comenta, curte, tudo aquilo que eu sempre vou reforçar, porque não é, mais uma vez, eu vou sempre falar da mesma maneira que eu me apresento, da mesma forma como começa cada episódio, eu vou sempre falar isso também. Não é por mim, não é pela Lore, não é pela Van, é por Jesus. Que a gente consiga fazer esses testemunhos chegar ao maior número possível de pessoas, porque é para falar sobre as coisas que ele faz na nossa vida, os grandes, os pequenos, todos os milagres que ele opera entre nós, certo? Amém. Não é? Ai, obrigada. Obrigada a você. E é isso, semana que vem a gente está de volta e hoje a gente marcou o início da terceira temporada, então grandes coisas virão por aí. Beijo, até a próxima. Tchau.